Olá, meu nome é Ramon, sou aluno da matéria de Governança Corporativa do mestrado de Ciências Contábeis da UFES. Vou fazer a apresentação aqui do artigo da Marina Gelman, Luiz Ricardo Cabache de Castro e Valentin Seidler. O título é Efeitos da vinculação de conselheiros ao acordo de acionistas no valor da firma. Então, tendo em vista o título do artigo, a gente consegue perceber que ele tem uma grande vinculação à questão da governança corporativa, né? O autor ele começa o artigo descrevendo sobre fatos importantes que impactaram, né, nesse campo de estudo. Por exemplo, ele destaca as crises financeiras, em especial a da Ásia, a Rússia, do Brasil, no final da década de 90. Ele verifica que acontecimentos em grandes corporações podem abalar o mundo inteiro, devido à fragilidade de práticas de governança corporativa. Ele também destaca que problemas de governança corporativa eles podem apresentar abordagens diferentes conforme país ou a tradição jurídica, por exemplo, em países anglo-saxões e nos emergentes, eles têm problemas de governança diferentes. Normalmente, muito em relação às estruturas de propriedade concentrada. Às vezes, em países anglo-saxões, tem tendência a uma maior desconcentração da propriedade, enquanto em países emergentes, uma maior concentração em famílias. Os autores eles destacam que no Brasil o principal problema de governança diz respeito ao conflito de interesses entre acionistas controladores e minoritários. Mas qual exatamente é o tema abordado no artigo? Ele vem falar sobre o efeito da inclusão de cláusulas genéricas e específicas de vínculo de voto no valor das empresas. Ou seja, esse tema em si ele traz dois importantes aspectos ali do que o estudo vai desenvolver, que é o acordo de acionistas e o conselho de administração. O acordo de acionistas ele é esse mecanismo no qual os acionistas eles se vinculam, destacam as cláusulas que podem ter uma natureza genérica específica para vincular o voto de quem? No caso dos membros do conselho de administração. Então, para especificar, o que é o acordo de acionistas? Ele é um mecanismo utilizado para aumentar o poder de controle dos acionistas. Também outros autores destacam que é um contrato celebrado entre acionistas de determinada empresa, visando a conciliação de interesses individuais e ao estabelecimento de normas de atuação na sociedade. Eles também são uma tentativa dos acionistas para efetivamente controlar as decisões e a gestão da empresa, além da participação na administração por meio do voto nas Assembleias Gerais. No Brasil, os trabalhos de Gorga, Gelman e Carvalhal da Silva reportam um crescente uso desse mecanismo em empresas nacionais. Um exemplo é o acordo de voto no qual os acionistas convenientes obrigam-se a votar em bloco, ou seja, a favor ou contra uma determinada deliberação. O Conselho de Administração, por sua vez, ele tem a função de monitoramento e fiscalização da gestão das companhias. Ele é considerado um mecanismo central de boa governança corporativa, capaz de mitigar as fragilidades do processo de administração de uma empresa. Ou seja, por essa definição, que é a função do Conselho, existe um pressuposto que é a independência de suas funções, ou seja, para executar bem a sua função social ali na empresa, ele precisa ser independente. Os autores acabam também destacando que no Brasil a lei das SAs, né, ela é um pouco ambígua. Ela cria para o membro do Conselho de Administração o dever de independência, ou seja, esse pressuposto que tem que ter nas atividades dele, de fiscalização e monitoramento. Mas também permite que os acionistas se compunham contratualmente por meio de acordo de acionistas, ou seja, no sentido de determinar o voto que ele vai ter que exercer numa assembleia, em qualquer deliberação que o acordo prevê. Então, acaba gerando um conflito entre esse pressuposto, ou seja, a necessidade de independência para desempenhar as funções, e essa possibilidade que a lei previu,
no caso vinculando o voto dele, que poderia ser entendido como uma falta de independência, né? Nesse sentido, o objetivo do artigo é avaliar se a existência de cláusulas vinculantes do voto dos conselheiros ao acordo de acionistas condiciona o desempenho das empresas listadas nos segmentos especiais da BMF-Bovespa, com base no seu valor de mercado. Ou seja, ele está verificando se essa presença do acordo e da existência de cláusulas vinculantes vai haver algum impacto no valor de mercado da empresa. Para a revisão de literatura e hipóteses, os autores eles começam discorrendo sobre a lei das SAs, né? De modo eles destacam que a formação de gestão de uma companhia de capital aberto ela divide-se em 3 instâncias políticas: a Assembleia de Acionistas, o Conselho de Administração e a Diretoria. Como falando anteriormente, o Conselho de Administração tem essa função, né, de monitoramento e fiscalização, e a partir dela há uma necessidade de independência para bem exercer as suas atribuições. Mas conforme destacado também anteriormente, a lei das SA ela estabelece a previsão do mecanismo de acordo de acionistas. Isso está presente principalmente nos parágrafos 8º e 9º do artigo 118. Isso representa um aumento da força vinculante dos acordos e isso acaba gerando um debate em relação à independência dos conselhos. Então esse debate jurídico entre a compatibilidade do dever de independência em vinculação dos administradores aos acordos de acionistas, ele tem os seus prós e os contras, né? Os autores que defendem e outros que entendem que isso acarreta em perda da independência. Os prós, eles também se subdividem em 2 linhas. A primeira linha, eles entendem que a vinculação dos administradores ao exercício do voto em atendimento ao interesse social está plenamente de acordo com seu dever de independência. Então, os autores eles destacam, né, as referências ali utilizadas. A segunda linha também, que é pró, ela considera um inabalável o dever de independência, entende que os administradores têm seu voto vinculado ao acordo de acionistas, mas mantém sua independência para se abster de tal obrigação, sempre que entenderem que seu cumprimento contraria o interesse social. Fazendo um adendo a essa segunda linha também, a gente observou ali que um parágrafo 8º do artigo 118 da SA não parece dar essa possibilidade de se abster. Mas, seguindo aqui, os autores que são contra o acordo de acionistas, eles entendem que os 2 dispositivos são incompatíveis e que a introdução dos parágrafos 8º e 9º do artigo 118 da Lei das SAs criou uma regra que compromete o dever de independência. Agora, mais entrando na parte propriamente do desenvolvimento das hipóteses, os autores eles colocam subitem, né, o efeito econômico dos acordos de acionistas e cláusulas vinculantes. Eles começam destacando um referencial teórico, né, de Berle-Mintz e Jensen-Macklin, que eles discutem para resolver os conflitos de interesses, as empresas incorrem custos, e define os custos de agência como a soma dos custos de monitoramento das atividades do agente pelo principal. Então, seguindo o raciocínio, né, os mecanismos de governança corporativa eles foram desenvolvidos para minimizar esses custos de agência. Um mecanismo que pode ser destacado devido ao pouco incentivo dos minoritários em fiscalizar a administração, seria estabelecer um acionista majoritário, ou seja, esse acionista, por ser grande, teria incentivos para monitorar a administração. Um efeito negativo decorrente, talvez, dessa hipótese é que o acionista majoritário ele pode ser que não consiga suportar os custos sozinho, mesmo sendo grande, e ele pode usar sua posição em detrimento aos minoritários, né? Ou seja, usar ela para se favorecer e expropriar a renda ali dos acionistas minoritários. A solução que poderia se apresentar ali é o acordo de acionista, ou seja, no qual múltiplos acionistas podem desfrutar os benefícios privados e sem necessidade de contar com a boa-fé de um único acionista controlador que cuide dos seus interesses. Dentre os efeitos positivos destacados ali na instituição do acordo de acionistas são
reduzir o custo de agência, dado que agora possui poder e incentivos para fazê-lo, e problemas de negociação coletiva entre os acionistas convenientes reduzem a possibilidade de que o bloco de controle tome decisões que beneficiem o grupo em detrimento dos minoritários. Então, a hipótese levantada a partir dessa linha de raciocínio seria que os acordos de acionistas têm um efeito positivo no valor das empresas, ou seja, um efeito de incentivos, que é a hipótese 1A. Só que ele também tem efeitos negativos, ou seja, logicamente pode-se pensar que isso traria efeitos ruins. Dentre os motivos destacados seriam que os acionistas signatários dos acordos de acionistas podem extrair benefícios privados de controle em detrimento dos acionistas minoritários, que gerariam efeito de entrincheiramento, ou seja, demais acionistas que não participassem desse acordo teriam seus benefícios explorados também. Os autores também destacam que a expropriação legal ela pode ocorrer sob diversas formas, inclusive sobre a forma do mecanismo ali de acordo dos acionistas. Então, daí se levanta a segunda hipótese, no caso é a hipótese 1B, na qual os acordos de acionistas têm um efeito negativo no valor da empresa, ou seja, um efeito de entrincheiramento. Só que as análises das hipóteses 1A e 1B, elas não são suficientes para verificar o impacto no valor da firma, porque ali estava se tratando só se o acordo de acionista em si impacta no valor da empresa. Só que o acordo de acionistas, conforme está previsto na legislação, ele pode ser legislado de uma maneira indiscriminada, ou seja, conter cláusulas genéricas, ou ela pode também conter cláusulas específicas. Então se levanta-se a hipótese 2, descrita dessa forma: com a presença no acordo de acionistas de cláusulas que vinculam os votos dos conselheiros de maneira indiscriminada, de vínculo genérico, o efeito positivo do acordo de acionistas no valor da firma será menos positivo, ou seja, um efeito de entrincheiramento. Então, seguindo a lógica presente ali na hipótese 2, a hipótese 3 seria como o reverso dela, né? Que ela destaque que com a presença no acordo de acionistas de cláusulas que vinculam os votos dos conselheiros de maneira específica, agora no caso são cláusulas específicas, né, a matérias extraordinárias previstas no próprio acordo, o efeito positivo do acordo de acionistas no valor da firma será mais positivo. Ou seja, os autores fazem um esquema ali das 3 hipóteses testadas, né, no caso 4, que se divide em 1A e 1B. As hipóteses 1A e B, ela vincula acordo de acionistas e o impacto dele no valor da firma. E as hipóteses 2 e 3, já no pressuposto de haver um acordo de acionista, eles veem se esses acordos de vínculo genérico, qual o impacto dele no valor da firma, e aqueles acordos com vínculos específicos em matérias específicas, né, qual o impacto deles no valor da firma. Em relação aos dados, variáveis e metodologia, o trabalho utilizou dados de 181 empresas listadas nos segmentos especiais, né, ou seja, novo mercado e o nível 1 e o nível 2, no ano de 2012. As informações sobre as cláusulas dos acordos de acionistas foram obtidas diretamente da análise desses acordos acessados por meio do site da CVM. E os dados contábeis e de mercado dessas mesmas empresas foram coletados na base de dados Economática, entre os anos de 2008 e 2012, período para o qual os autores identificam, né, a vigência desses acordos. Os autores eles escolhem a variável dependente, a razão market to book, que ela mede a razão entre o valor de mercado da empresa e seu valor patrimonial. As variáveis independentes são a variável AA, ou seja, eles verificam as empresas que possuem acordo de acionistas, assumindo o valor 1, né? E 0 caso as empresas que não têm acordo de acionistas. Em seguida, ele diferencia os AAs, né, os acordos entre aqueles com ou sem cláusulas vinculantes de voto dos conselheiros, por meio da variável vínculo. E também diferencia as cláusulas entre genéricas e específicas, por meio da variável vínculo específico. É uma variável binária, né, que toma o valor 1, no caso de a empresa possuir acordo de acionistas com cláusulas de vínculo de voto a matérias específicas,
e 0 se possuir cláusulas de vínculo genérico. Para as variáveis de controle, os autores destacam variáveis que estudam, né, a estrutura de propriedade, a qualidade da governança corporativa, a alavancagem financeira, a rentabilidade da empresa, né, ROA, e o tamanho da empresa. Seguindo as variáveis de controle, né, os autores também destacam a variável de risco da empresa, setor, identidade do maior acionista e tipo de acordo de acionistas. No Brasil, os acordos de acionistas são fundamentalmente motivados para estabelecer preferência e bloqueio para aquisição de ações, exercício do direito a voto e poder de controle. Agora, chegando na parte da análise descritiva, os autores expõem essa tabela, né, a inúmeras informações aqui que pode ser extraída. As principais que o autor destaca são, com relação à variável, né, de valor de mercado sobre o valor patrimonial, que é o PIB, né, que mede ali o valor da empresa. As médias do PIB para empresas sem acordo de acionistas são maiores para empresas com acordo de acionistas. Só que essa diferença não é estatisticamente significativa. Agora, quando se analisa essa variável, né, de valor de mercado em relação às empresas sem cláusulas vinculantes e as que apresentam cláusulas vinculantes, né, nos seus acordos, verifica-se que aquelas que têm cláusulas vinculantes apresentam um valor de mercado maior, com valores significativos. Outras informações também destacadas na tabela é o percentual de votos do maior acionistas. Ele é maior para empresas sem acordo de acionistas e também aquelas empresas com cláusulas vinculantes no acordo de acionista, em relação às que não têm acordo, né, ou quando tendo acordo não tem cláusulas vinculantes. Também foi destacado que quando se analisa o variável VOT4, né, que é o percentual de votos do segundo ao quinto maior acionista, essa relação se inverte. Então, as empresas com acordo de acionistas passam a ter um percentual maior em relação àquelas que não têm acordos, e as empresas com cláusulas vinculantes apresentam médias maiores daquelas empresas sem cláusulas vinculantes. O autor destaca que isso é, em parte, né, uma das motivações pode ser o alinhamento entre os acionistas signatários com menor poder de voto, mas que em conjunto, né, representa o maior poder de negociação com o maior acionista. A segunda tabela da análise descritiva que os autores destacam, né, eles fazem um quadro classificando as empresas sem acordo de acionistas e as empresas com acordo de acionistas. Dentre as empresas com acordo de acionista, a gente pode verificar aqui que a maior parte do segmento novo mercado são de empresas com cláusulas vinculantes. Os autores também fazem uma análise de correlação, né, entre as variáveis dependentes e independentes de controle, e entre as informações que podem ser destacadas aqui, a gente verifica que a correlação entre o acordo de acionistas e o price book, eles apresentam correlações negativas, ou seja, então tende a caminhar, ou seja, em direções opostas. O valor das empresas e a presença de acordo de acionistas. Também verifica essa correlação negativa para a presença de vínculos de voto, são estatisticamente significativos, né? E também conta a questão de vínculo específico, mas não tão significante. Para a especificação do modelo econométrico utilizado, né, os autores utilizam a variável valor da firma medido pela variável price to book, né, PB. Entre as variáveis independentes, aparece a variável AA, né, que mede a presença de acordos de acionistas, a variável vínculo, que identifica a presença de cláusulas que vinculam o voto dos conselheiros, e a variável vínculo específico, que identifica as cláusulas de vínculo que estejam associadas a matérias extraordinárias explicitamente definidas no acordo. XI representa o vetor de características da firma e representa o erro. Para análise da regressão realizada pelos autores,
olhando o modelo 1, podemos verificar que o coeficiente de acordo de acionistas em relação à variável dependente price book, que é o valor de mercado, apresenta um sinal negativo e significativo a 0,1%. Isso acaba suportando a hipótese 1B, ou seja, que indica um efeito de entrincheiramento, ou seja, empresas com acordo de acionistas modelam negativamente no valor de mercado da empresa. No modelo 2, também é possível verificar que essa mesma variável acordo de acionistas ela também segue o sinal negativo. A variável vínculo, ou seja, cláusulas que vinculam o voto dos conselheiros de administração ao acordo, também apresenta o sinal negativo e estatisticamente significativo, ou seja, empresas que apresentam esse tipo de vínculo modelam negativamente em relação ao valor de mercado, só que a variável vínculo específico apresentou uma correlação, uma variação positiva, ou seja, a presença de vínculos para matérias específicas em si aumenta a variável dependente que mede o valor de mercado. Isso acaba suportando tanto a hipótese 2 quanto a hipótese 3, né, levantada na pesquisa. Dentre as conclusões, os autores destacam que os resultados demonstram que o efeito positivo identificado na literatura não se observa numa amostra restrita a segmentos especiais de listagem da BMF-Bovespa. Ao contrário, para essas empresas o efeito dos acordos de acionistas é negativo, mesmo controlado pela endogeneidade dessa decisão e o efeito dinâmico do valor das empresas, que é o que destaca a hipótese 1B. Ou seja, a presença de acordos de acionistas está negativamente ali relacionada ao valor das empresas. Os resultados também apontam que o efeito da presença dos acordos de acionistas no valor da firma pode ser alterado em função das características de cada acordo, em particular das cláusulas que vinculam o voto dos conselheiros aos interesses dos acionistas signatários. Cláusulas de vínculo indiscriminado universal, ou seja, de vínculo genérico, moderam negativamente o efeito dos acordos, que é o chamado efeito entrincheiramento, confirmando aí a hipótese 2. Cláusulas específicas a temas extraordinários e relevantes ao acordo moderam positivamente o efeito dos acordos no valor da empresa, e nesse caso, os resultados apontam para a prevalência do efeito de incentivos, ou seja, confirmando a hipótese 3. Uma implicação importante do estudo é certificar-se de que as cláusulas estejam orientadas ao interesse social da firma, e não necessariamente aos interesses de uma minoria de acionistas signatários desses acordos. E para a sugestão para futuras pesquisas, os autores destacam que estudos futuros podem ampliar a amostra, né, sem perder a generalidade das análises, analisar a utilização de acordos de acionistas em outros países como forma de identificar o impacto e a natureza das diferenças institucionais nesses mecanismos de governança, e também identificar os efeitos de substituição e complementaridade entre os acordos de acionistas e outros mecanismos internos. Agradeço a atenção, conclui-se assim a apresentação do artigo.